irmãos, né? Sente-se, por favor, fique à vontade. Ouve na boa. Quero lembrar, né? Ou informar aos que nos visitam, se quiserem tomar água. Os introdutores ali na porta disseram municipal para os visitantes. Amém? Licença. Te amo em Cristo Jesus. Hoje, a mensagem é do livro de Levítico. Então, beleza, né? Quem está com o bebê já está perto do texto. Maravilha, né? Eu quero fazer uma leitura do capítulo 1 e o verso 1, que diz assim: na tenda do encontro, o Senhor chamou a Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja gado ou do rebanho de ovelha, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Feche seus olhos. Pai de novo, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui mais uma vez. Senhor, Pai amado, da minha responsabilidade, eu quero pedir a tua graça nesse momento. Pedir que o Espírito Santo envolva cada coração, que a tua palavra alcance, Senhor, Pai amado, mais íntimo, Senhor, e venha, Deus eterno, impactar as nossas vidas, trazendo, Pai, para nós uma resposta ao nosso clamor. Assim, ó Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja bem, querido. O texto começa mostrando que o Senhor chama a Moisés e fala com ele. O texto diz assim: da tenda do encontro, o Senhor chamou a Moisés e lhe ordenou. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, e no capítulo 12, o verso 25, o texto diz assim: olha, não rejeite aquele que fala. Essa noite nós estamos diante de um Deus que fala, de um Deus que conhece a sua necessidade, de um Deus que sabe o que você precisa, e Ele fala comigo e com você. Portanto, não rejeite. Olha só, 12:25, cuidado, não rejeite aquele que fala. É Deus que fala com você. Aleluia. O Espírito, a carta aos Hebreus, inúmeras vezes vai dizer: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os nossos corações. Estamos no ano do recomeço. É a mensagem que temos esse ano, o ano do recomeço. E nós hoje iremos pregar em Levítico, e eu quero dar um tema para essa mensagem. Como você já iniciou aqui na leitura, eu quero dar um tema: que oferta sou eu. Porque nós iremos aqui pegar o primeiro capítulo falando sobre o holocausto. E você que acompanhou a leitura, fez a leitura do
é santidade. Esse livro é citado a palavra santidade 91 vezes. 91 vezes nesse livro é citada a palavra santidade. E você talvez tenha leitura da palavra de Deus e diz assim, mas pastor, esse livro foi escrito para o sacerdote, né? Do antigo Israel. E é verdade isso. Só que nós estamos falando de princípios, não da ordem, da liturgia em si, mas em princípio. Tanto que esse livro é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Pedro vai repetir essa palavra que está nesse livro aqui, onde ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Você está diante de um Deus santo que te chamou para viver uma vida santa. Então o tema central do livro é: sede santo, porque eu sou santo. E por que Deus está tratando dessa maneira? Ele está trazendo um povo livre da história, tirando do Egito, que tem promessa na vida dele, de levar para uma terra santa. É um Deus santo que está santificando o seu povo, e então cria um sacerdócio santo e está levando para uma terra santa. Então você vai encontrar esse Deus cuidando desse povo, o povo que está saindo do Egito para um novo recomeço em uma terra santa. Você vai perceber a importância da sua oferta. Por isso que eu coloquei o tema: que oferta sou eu? Porque hoje eu sou essa oferta. Quando você lê no primeiro capítulo, nós lemos bem alguns versos, né? A repetidas palavras que diz assim, olha só, inúmeras vezes ele vai repetir a palavra ao Senhor, ou perante o Senhor, a sua oferta. No capítulo 1 e no verso 2, ele vai dizer como oferta ao Senhor. No verso 5, ele vai dizer perante ao Senhor. No verso 9, ele vai dizer agradável ao Senhor. No verso 13, ele vai dizer agradável ao Senhor. No verso 14, a oferta é ao Senhor. No verso 17, vai novamente dizer é agradável ao Senhor. E aí ele começa dizendo: se você tem uma oferta para oferecer, o animal precisa ser o que mesmo? Perfeito. Ele precisa ser puro, sem defeito. Que oferta sou eu hoje na presença do Senhor? O texto que poderíamos ver como paralelo no Antigo Testamento é quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 2, ele diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele está dizendo que nós somos uma oferta ao Senhor, é um culto racional. Deus te chamou, Deus te fez promessa, Ele fez uma promessa de uma Canaã celestial para você. Aleluia. Mas o Deus Santo te chama para viver uma vida santa. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa vida, para que você compreenda o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama, e Ele quer que você compreenda que você é especial para Ele, né? Você vai compreender coisas muito interessantes quando Ele fala. Veja bem no capítulo 8, e aí o verso 1, capítulo 1 e o verso 8. Em seguida arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está
te chamou para viver uma vida santa, sem reserva. Abra o seu coração, porque o Deus Santo fala com você. É uma entrega total e sem reserva. Ele te chama não para você ficar meio a meio, né? Você não pode ter uma vida de uma certa forma, meio crente e outra hora não. A sua entrega precisa ser uma entrega total. Somos desafiados todos os dias. E quando Paulo diz que nós, iremos prestar um culto com entendimento, nós somos desafiados a viver uma vida santa para o Deus Santo, que nos fez uma promessa. Por isso, eu chamo você para viver essa vida hoje. Mantenha a chama acesa. Essa oferta de holocausto era uma oferta, vamos dizer, que mantinha a chama acesa no altar. Era a sua dedicação, a sua devoção. Não era uma oferta que eu fazia por um determinado pecado. Era aquilo que demonstrava a minha devoção a Deus. E era essa oferta que mantinha a chama acesa. No capítulo 6, nós iremos observar aonde ele dá as instruções, no verso 12, capítulo 6 e o verso 12, ele dá as instruções a respeito desta oferta. Se mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acenderá a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. É a sua maneira de viver. O holocausto é o seu dia a dia com Deus. Não é 2 horas de culto no domingo, não é 1h30 na terça-feira. Não, é a sua maneira de viver que vai manter o fogo aceso. A chama no altar não pode apagar. Essa frieza na minha vida precisa sair, porque o fogo do Espírito Santo precisa me manter em pé. O holocausto é importante, ele que mantém aquelas ofertas que eram levadas lá no tabernáculo, era que mantinha o fogo aceso. Caso contrário, não tinha. Por isso, não deixe a chama apagar dentro de você. O Espírito Santo te chama nessa noite para você ser uma oferta agradável ao Senhor. Uma oferta perfeita, um sacrifício perfeito, um sacrifício santo a um Deus santo que te chama para uma terra santa. Venha, o Senhor tem algo com você. Isso mantinha aquela oferta, aquela chama acesa. O israelita, ele recebe
que realizar o sacrifício perfeito. Eu preciso sempre me lembrar em todo decorrer que, por mais que Deus chamou e levantou homens e mulheres para viver uma vida santa, todos chegaram a errar, mas em Jesus Ele encontrou o sacrifício perfeito que ofereceu. Ele ofereceu-se a si mesmo, ao mesmo tempo que Ele era o sacrifício, Ele era também o sacerdote, e aí o sacrifício vem na sua totalidade. Portanto, que oferta sou eu? O holocausto é o meu compromisso, é o meu devocional, é a minha vida com Deus que mantém a chama acesa. E isso por quê? Por que eu preciso de tudo isso? Porque Ele é santo e me chamou para viver uma vida santa. Capítulo 19 do mesmo livro. Olha o que diz. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aleluia! Eu, o Deus de vocês, eu sou santo, portanto, sede santo. É o chamado em todo o livro, porque ele está tratando de um sacrifício de adoração. Ele está orientando o povo como deveria se comportar dentro do tabernáculo, o sacerdote como deveria oferecer o sacrifício. Mas eu preciso de tudo isso? Será que precisaria ou não? O que nós não precisamos é de influenciador, que não seja o Espírito Santo e a palavra de Deus. Capítulo 18 do mesmo livro. Nós precisamos, Deus nos adverte, porque nós queremos, eu quero colocar o terno desse jeito, porque eu vi o pastor Elias colocando. Eu quero usar o cabelo dessa roupa que eu vi, vigilando usando, olha lá. Mas o que nós precisamos é ser influenciado pelo Espírito Santo e a sua palavra. Veja o que ele diz no capítulo 18. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não procedam como se procedem no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos.
precisamos. Por quê? Que nós precisamos. Porque a obediência nos leva a tomar posse das promessas. Verdade, sim. É a obediência que nos leva a tomar posse das promessas. Ou nós entramos pelo caminho da obediência, ou nós iremos ficar apenas observando. Veja o que diz, capítulo 20, do verso 22 em diante. Capítulo 20, verso 22. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-os, para que a terra para onde eu estou levando para habitarem não os vomitem. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu darei a vocês como herança, terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que separou dentre os povos. Glória. Deus está trazendo uma advertência para aquele povo. Primeiro ele diz: não faça como fazem os egípcios, de onde eu tirei vocês. Não façam como fazem os cananeus, para onde eu estou levando. Porque ele está falando, os cananeus estavam em uma terra boa, mas começaram a praticar coisa que causou repugnância a Deus. E ele está falando: não faça como eles. Eu estou levando vocês porque eu fiz uma promessa. Se você tem promessa de Deus, pegue agora no caminho da obediência, porque Ele vai fazer você herdar a terra prometida. Mas não é para chegar lá. Eu vou aqui contar um caso de uma forma muito prática. Sabe, uma boa compreensão para esse texto na prática é quando eu peço a Deus um bom emprego, um bom salário. Deus me promete e eu ando no caminho da obediência e eu alcanço. E uma das primeiras coisas que eu faço é esquecer de Deus. É esquecer daquele Deus que fez, pô. Nós já tivemos exemplo aqui. Eu não estou falando de outro, eu estou falando aqui. Que em uma campanha, a pessoa desempregada, nós estávamos orando para Deus abrir uma porta. Deus abriu uma porta, não era boa, era excelente. E essa porta foi um escape para a pessoa fugir da presença do Senhor. E aqui é o que Deus está trazendo para nós. Não faça como eles, porque eles começaram a praticar coisa que entristece o meu coração. E eu fiz uma promessa para vocês e farei vocês tomar posse. A obediência nos leva a tomar posse da promessa. Quando nós olhamos, porque nós queremos um recomeço, mas um recomeço de sucesso. E não é só recomeçar, é viver, é recomeçar e seguir ao Senhor no caminho da obediência. Quando você pega todo o texto, você vai encontrar os filhos de Arão que entraram de qualquer maneira e foram mortos. Era eles que deveriam oferecer o sacrifício, mas entraram de qualquer maneira. Às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus. Não é que não estamos, nós estamos fazendo, mas não estamos considerando que estamos servindo ao Deus Santo. E fazemos de qualquer maneira. E nós precisamos fazer com excelência.
ser separado para Deus. Não é você ser colocado como uma estátua, não. Às vezes, tem coisas simples, né, para muitos, que eu me entristeço quando eu vejo um cristão dizer: cara, eu não sou santo para suportar. Você é santo. No Novo Testamento, uma das igrejas mais problemáticas é a igreja de Corinto. E Paulo vai iniciar escrevendo assim: aos santos que estão em Corinto. Você foi santificado pelo Senhor. A obra realizada no madeiro foi para separar você do pecado e viver uma vida para Deus. Ele não vai te tirar do mundo, mas você vive no mundo para o Senhor, porque você é uma referência, você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Alguém vai olhar para você e ver o Senhor refletido, porque você reflete a glória de Deus com a sua maneira de viver, com a sua maneira de agir. Você é santificado. Por quê? Não temos condições? Não temos condições pelos nossos feitos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele vai, depois que ele detalha toda a superioridade de Cristo, ele fala de uma nova aliança. Ele diz: portanto, irmãos, tem ousadia para entrar no santuário do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Ele está falando que hoje nós temos acesso à presença de Deus, porque Cristo, o sacrifício vivo, nos abriu o caminho. Você hoje tem ousadia. Hoje você não precisa de um serviço sacerdotal. Aonde você está, se você clamar, se você apresenta a sua vida como oferta ao Senhor, ela chega no trono de Deus como um cheiro aromado na presença do Senhor. O Espírito Santo te chamou. Ele quer cada dia te envolver para viver uma vida santa. Essa vida requer. Eu quero que o pastor Jair viva uma vida santa. Eu quero colocar o pastor Jair dentro das minhas regras, dentro do meu ponto de vista. E não é isso. Deus está me chamando